19 de abril de 2021. Conforme a gente vem falando nos últimos meses, desde setembro, um pouquinho mais para frente talvez, hoje começa um projeto novo na minha vida. Essa semana é a semana do descobrimento do Brasil, né? Depois de amanhã, ou na quinta-feira, perdão, o Brasil faz 521 anos. E para mim, só para fazer uma comparação, tem sido isso, uma redescoberta daquilo que eu sou capaz de fazer como comunicador, enquanto comunicador. Durante os últimos anos, vocês sabem, estive na TV aberta, estive na TV a cabo, coordenei a TV a cabo, coordenei as entrevistas e durante o tempo de TV aberta, para muita gente que não sabe disso, eu gostava de fazer tudo, produção, as compras, a direção do automóvel, a direção do quadro e orientar cinegrafistas que são muito amigos até hoje. Eu trabalhei com todos os repórteres cinematográficos do EPTV, sem exceção. Em São Carlos, em Varginha, em Ribeirão Preto e em Campinas. Essa semana também marca uma vontade que eu tenho antiga, de ter mais perto gente mais nova e gente nova que eu conheço. Porque eu, durante esses anos, fiz muita amizade com gente muito nova que dizia para mim, olha, hoje eu aprendi a cozinhar por sua causa. Hoje eu comecei a ler esse livro por sua causa, hoje eu comecei a viajar para países que eu não conhecia por sua causa. E geralmente é gente nova que fala isso, porque as pessoas mais maduras evitam esse tipo de afirmação quando elas querem falar de uma descoberta. E essa é uma semana, como eu disse, de descobertas, assim como o Brasil foi descoberto essa semana. Então vocês já os conhecem, porque já apresentei eles várias vezes, e são dois queridos dos meus 17 sobrinhos, 2 deles vão estar comigo. Eu gosto de todos igual. Não tenho diferença nenhuma. Meninos e meninas que dão imensas alegrias para nós. Os meus irmãos e para mim que não tenho filhos, e é claro, eles acabaram fazendo esse papel. Então, nós vamos começar a nossa jornada com esse trio, né? Eu e os meus queridos Maurício Mondelli Kassab e Gabriela Mondelli Kassab. Por favor, vocês já apareceram nos vídeos várias vezes, né? Em várias situações, na passagem do Ano Novo, o que mais que a gente apareceu? Calendário de Nova York. Calendário de Nova York, o Maurício apareceu também em foto. Então, eles vão fazer perguntas para mim que eu não pude orientar, evidentemente, porque adoro fazer entrevista, e vocês vão ver muitas entrevistas aqui, porque eu queria, claro, que eles tivessem a iniciativa. Primeira pergunta, quem vai fazer sou eu, não são vocês. Vocês são Zupo, pela dona Rosina, a mãe da Valéria, da Silvana e do Rafael, e são Mondelli por parte do saudoso seu Mário. Os dois são saudosos, mas eu digo, o seu Mário, a gente tinha uma coisa mais engraçada de convivência, e a dona Rosa sempre foi comigo um amor. Vocês, do outro lado, são Dagger Kassab, ou Nemi Kassab, e passaram a vida inteira com muitas coisas de referência das duas culturas. Vocês estão percebendo que isso hoje faz parte disso aqui? Vocês percebem isso? Você percebe, cara? A influência das influência de tudo que vocês viveram, do seu pai, claro, dos seus avós, você percebe isso? Não só na cozinha, mas do jeito como a gente leva a vida, celebra as coisas. As duas famílias sempre trouxeram a cultura para dentro de casa. E o Rafael e a Silvana e a sua mãe, os três são muito também, né? Assim, sim, ligados à cultura e tal. Então, quer dizer que aqui, tudo que está acontecendo, de alguma maneira, também é um pouco a minha história, né, de vocês. Embora eu não tenha sangue italiano, eu sou árabe, mas é a mesma coisa. Muito bem. É isso que a gente queria, que fosse assim. Então, Gabriela e Maurício, façam perguntas, eu quero responder todas. Eu vou começar fazendo a pergunta, mas já vou esclarecer que eu e ele não temos toda a desenvoltura já desenvolvida pelo nosso mas isso foi acontecendo, natural. queridíssimo Kassab. Então a gente vai usar um auxílio aqui de um papel. Faz bem, eu também faço isso, não tem problema. Fala, Gabi. Então, bom, por mais que a gente te conheça muito bem, tem perguntas que a gente nunca fez. Porque também tem isso, deixa eu explicar. A gente conviveu muito, mas a gente nunca conviveu profissionalmente, né? Nunca tivemos isso. Então, vai lá, manda a bala. Quando você descobriu que a comunicação era a sua praia, que era o que você queria fazer, a sua vida pessoal interferiu muito nesse processo?
Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que eu descobri assim, no berço, porque eu sempre tive essa coisa de conversar, sempre tive, perguntar. As pessoas falavam, esse menino não para de perguntar as coisas. E não era aquele, por quê? Era aquele muito longo, as perguntas eram longas. Então eu acho que assim, essa coisa já veio comigo, como vocês também são muito curiosos, né? E os seus primos também são, né, Mal? Todos têm uma coisa de querer saber a fundo aquilo que a gente está fazendo ou empreendendo. Então eu acho que eu sempre tive, assim, e foi natural, porque mesmo quando eu fui, para quem não sabe, eu fui office boy, fui supervisor e gerente de banco. A minha atividade no banco era essa, falar. Eu sempre fui gerente de conta, de investimentos. Então, eu tinha que convencer alguém com dinheiro a acreditar naquele produto. E nisso não é que você tenha que ter uma lábia, você tem que ter a verdade e, ao mesmo tempo, o poder da comunicação, porque senão você não vende. As pessoas têm muita oferta de produtos de banco, produtos financeiros. E eu estou falando de uma época em que o Brasil dormia com R$1 valendo, vamos comparar só para as pessoas entenderem, R$1 valendo R$1 e amanhecia com R$1 valendo 99 centavos. Não é que hoje seja muito diferente, porque a nossa moeda também está desvalorizada, mas naquela época era uma ciranda financeira, você tinha que aplicar o dinheiro porque o pão na segunda valia uma coisa, no domingo valia 3 vezes mais. Era verdade, era assim. Então acho que sempre eu tive essa coisa da comunicação. Eu comecei a escrever naturalmente, eu comecei a entrevistar as pessoas naturalmente. Não sou formado em jornalismo, mas eu falo que durante 33 anos o meu ambiente de trabalho foi uma redação. Mesmo na IPTV, foi uma redação. Né? Assim, não era o ambiente que eu criei, era porque tinha uma redação atrás. Texto, ideia, imagem, senão não funciona. Então acho que é isso, né? Principalmente isso. Bom. Como a gastronomia entrou na sua vida, a gente já sabe, que foi através da família, assim como pra gente. Mas como ela entrou na sua vida profissional? Por mero acaso. Na verdade, assim, eu fui personagem de uma matéria da revista Veja como crítico, como analisando restaurantes, não como crítico. Daí, há 2 semanas, a Veja me convidou para começar a escrever, fazer resenha sobre comida, restaurantes, enfim, viagens e tudo. Então foi natural, eu não fiquei cavando, aconteceu. De personagem eu virei o repórter, vamos dizer, começou muito dessa maneira. E eu nunca, na televisão foi mais diferente ainda, porque na televisão eu tinha um programa que era cultura, cinema, literatura, dança, música, turismo, empreendedorismo, terceiro setor e gastronomia. E aí o nosso, então, diretor de jornalismo, meu diretor de jornalismo, Ciro Porto, que eu conheço há 40 anos, antes da IPTV eu conheço o Ciro, ele teve a ideia de colocar o meu conteúdo no então Caminhos da Roça, que depois virou Mais Caminhos. E assim aconteceu. Eu ia na casa da pessoa, a pessoa criava uma receita. A única coisa que eu pedia, porque assim, vocês sabem disso, eu falava isso toda semana. A IPTV tem 317 cidades, entre Minas e São Paulo, que assistem à programação. E eu queria que essas cidades aparecessem no vídeo. Não Campinas, não Varginha, não São Carlos, não Ribeirão, só. Todas as cidades. E eu fiz isso quase 2 vezes. Eu andei pela IPTV 1.200.000 quilômetros de carro. Entre Caminhos da Roça, Mais Caminhos, Prato Fácil e Prato Feito. Foi uma coisa que eu ainda quero transformar em livro, porque vale a pena contar essas histórias. Eu já fiz uma parte. Então, assim, aconteceu assim. Eu nunca fiquei cavando nada. Aconteceu. Naturalmente, como você fica 22 anos fazendo isso, a tua imagem cola. E você vira o chefe, coisa que eu não sou também. Não sou jornalista e não sou chefe. Para quem quer saber. Eu sou um cozinheiro que gosta de escrever ou um escritor que gosta de cozinhar. Pronto, é isso. Chefe é quem vive disso. Eu não vivo disso. Eu não tenho restaurante. Meus pais tiveram restaurante. Eu tenho parentes que têm negócios na área da gastronomia. Você mesmo, né? Tem o Casai e vai muito bem. Com o Álvaro, que também é um empreendedor como você. Então, assim, está no nosso sangue. Eu negaria toda a minha história se eu fizesse de conta que eu não sei, né?
que eu não sei. E para mim é tudo. É da compra da salsinha ao momento que eu vou colocá-la no prato. É da compra, da escolha da carne, da escolha do vegetal, para que fique com uma cara bonita. Vocês não sabem comprar errado, por exemplo. Vocês aprenderam a comprar certo. A gente aprendeu, a nossa família sabe isso desde que a gente praticamente vai à feira, vai ao mercado, para aprender isso. A gente aprende com os nossos pais, vocês aprenderam com os seus pais. É a mesma coisa. Então, assim, estava em mim, né? Não tinha muito como ser diferente. Essa entrevista continua semana que vem na Sala da Palavra e amanhã Sabores do Dia. Então não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar para vocês não perderem nada.